Que bom estar aqui. Que bom poder começar essa aula, esse percurso, compartilhando com vocês conteúdos que me são muito preciosos, que são os desafios e as potências da convivência. Eu me chamo Mônica Mumi, sou uma carioca que gosto muito de estar com pessoas. E na medida que eu estou com as pessoas, eu posso produzir conhecimento, me perceber, me conhecer e conseguir entender um pouco o universo dos pensamentos, emoções, sentimentos que habitam nós, os seres humanos. A gente vai fazer um caminho que tem como proposta principal entender como são os encontros circulares. Quais são seus princípios? Que valores estão presentes? Quais são os métodos que a gente utiliza para reunir pessoas para as mais diferentes experiências? Queria combinar que durante esse caminho que vão ter as aulas, textos, vídeos, que vocês possam interagir com esse conteúdo partindo das suas experiências, partindo de um lugar que é confortável e conhecido, que é do seu dia a dia. Então, seria interessante se colocar numa postura ativa, ou seja, refletir as teorias, aquilo que está sendo compartilhado como informações, e nessa reflexão se sentir bastante confortável para concordar ou discordar, para ver se isso ecoa e se isso faz algum sentido. E na medida que a gente for caminhando, eu convido vocês a sistematizarem suas ideias, suas inquietações, suas percepções, e entender isso de uma maneira não determinista, né? Isso que está sendo compartilhado. É sim se sentir confortável, como eu disse antes, para abrir portais reflexivos sobre a área de conteúdo que é o nosso tema aqui, que é o ser humano e suas convivências. E para isso, os indicativos que serão feitos, como esses textos, esses vídeos, fazer uso dessa possibilidade, porque na medida que você acessa novas perspectivas, referências, é mais fácil a gente sair de um pensamento que a gente carrega há muito tempo. Então, o convite desses nossos encontros é principalmente criar um movimento sobre ideias, referências, crenças acerca da nossa convivência. Eu tenho um compromisso aqui, um compromisso ético, e quero contar isso para vocês. Eu me preparei, refleti muito, fui buscando quais seriam os melhores conteúdos para que eu pudesse compartilhar um pouco da minha experiência, que tem mais ou menos 20 anos nessa área. Então, aquilo que eu trago um tanto porque experimentei e porque construí certezas, um tanto são as minhas inquietações, porque eu acho que falar de gente, falar de relação e falar de convivência é se abrir para sempre estar pensando sobre. Algumas certezas nos contornam e eu vou trazer algumas delas, como disse, mas também é preciso ter espaço para aquilo que a gente aprendeu desaprender. E eu me comprometo a fazer esse movimento com vocês. Peço que quem chega nesse encontro venha com a intenção de aprender, desaprender e reaprender. E que possa ter a disciplina necessária para se colocar à disposição desse movimento. Assim como eu também, de ter a disciplina e a prontidão para seguir
num fluxo de ideias que podem criar um ambiente interessante para o nosso encontro, mesmo que à distância. Também pensar que todo esse material, e eu gosto muito da ideia de que os nossos conteúdos internos são matérias-primas para que a gente possa se transformar. Isso tem a ver com se autoconhecer e também poder desenvolver, a partir desse autoconhecimento, alguns saberes sobre nós que podem ser guias na hora que a gente convive. Dito isso, feito esses combinados, eu sugeriria que, a partir das suas sistematizações, que na medida que você sinta interesse e se sinta convidado e convidada a compartilhar essas ideias, possa buscar parceiros e parceiras do trabalho, ou mesmo do dia a dia da vida, para contar algo que seja novo, interessante, ou mesmo que você discorde, que veio a partir dos nossos encontros. Para começar, o primeiro conteúdo que eu quero apresentar a vocês é o sistema de convivência. O que é isso, né? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto ordenado de ideias que tem um fluxo contínuo que movimenta referências, padrões e conceitos. Então, quando a gente pensa isso em relação à convivência, a gente está dizendo que viver com tem uma ordenação. E é interessante a gente se dar conta dessa perspectiva, porque os sistemas de convivência são muitos. Se a gente pensar na nossa casa, ali tem regras, ali tem dinâmicas, ali tem o dia a dia que vai construindo os nossos afetos, os nossos vínculos, ou seja, aquilo que nos faz, em alguns momentos, sentir muito bem e às vezes não tão bem. Isso varia de lugar para lugar. Às vezes, a gente tem um sistema de convivência mais amplo, que é aquele que está colocado dentro de uma instituição, numa comunidade, ou mesmo numa perspectiva mais ampla ainda, que é a social. Dentro desse sistema, a gente tem o humano e suas necessidades. Por exemplo, justiça é um valor que está presente dentro do sistema de convivência, ou a experiência injusta, dependendo de como os equilíbrios dinâmicos postos nas relações se configuram. Quando a gente está falando de humano, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de emoções, a gente está falando de ideias, conceitos, traduções que a gente vai fazendo da experiência de vida. Por vezes fazemos isso individualmente, por vezes coletivamente. No centro desse processo, a gente tem a nossa história, as nossas muitas histórias. Então, dentro dessa dinâmica de viver com as pessoas, existe um aspecto muito interessante e que às vezes a gente não dá tanta atenção, que é a contação de histórias. E nessa contação de muitas histórias, a gente fala do que a gente aprendeu, daquilo que a gente experimentou e não foi confortável, daquilo que dói, daquilo que alegra. Ou seja, a gente fala de muitas coisas. Eu costumo dizer que dentro das histórias é como se fossem, dentro de cada história tem muitas histórias que a gente vai abrindo e nossa, é um mundo sem fim. Na verdade, um mundo que começa, mas não termina. Porque nossas histórias estão conectadas.
E a partir delas, a gente pode dizer que a gente cria afetos, vínculos, que a gente cria relacionamentos. Quando a gente fala de afetos, é muito interessante porque rapidamente a gente se teletransporta para a ideia de carinho. Mas afetos é algo além do que isso. É estarmos nos afetando, estarmos sendo atravessados e atravessadas pelo encontro com pessoas, com situações. Então, afeto é tudo que me toca, é tudo, inclusive, que me modifica. E nesse território de tantos afetos que é a convivência, a gente cria diferentes tipos de vínculos. E esses vínculos, muitas vezes, falam de complexidades e subjetividades. Então é interessante a gente pensar que contar histórias tem a ver com esse universo complexo que é o ser humano e também a subjetividade que nos coloca diante de nós mesmos e nós mesmas e das outras pessoas de uma forma sempre inédita e com muitas possibilidades. Então é nesse lugar que pensar a reunião de pessoas faz sentido, porque aí tem muita potência e potência de transformação. Quando a gente pensa o estar com as pessoas, me parece que tem um lugar muito interessante que é: será que eu posso me colocar como uma pesquisadora, um pesquisador das relações humanas? Porque quando eu vivo com pessoas, quando eu estou junto, algumas dinâmicas são fluidas, a comunicação é potente, a gente cria esses vínculos de aproximação e é muito bom estar com as pessoas. Mas às vezes a convivência nos leva para experiências desafiadoras, às vezes bastante duras, que causam dor, onde os conflitos vão se construindo numa permanência, de uma forma sistemática. Esses conflitos vão dando lugar a confrontos, e nesses confrontos, às vezes, a gente experimenta violências. Então, tem um aspecto dessa convivência que a gente tem que estar muito atenta e atento. O conflito não é bom ou ruim. A forma com que a gente lida com ele, sim. Ele pode produzir essas relações que vão se transformando e se atualizando, aonde ter vez e voz faz com que as dinâmicas possam ser diferentes. Então a gente volta para a ideia desse sistema de convivência, que é um sistema aonde a gente está querendo justiça, ou seja, um equilíbrio dinâmico. Mas às vezes esses conflitos eles vão sendo silenciados, ou não tão bem cuidados, ou não percebidos, e aí a nossa emoção vai perdendo a força, né? Essa emoção positiva que nos conecta. E aí, quando a gente pensa a convivência de um conflito que escalona para um confronto, que escalona para uma violência, a gente pode pensar que essas experiências são individuais, mas elas também podem ser coletivas. Na verdade, penso que elas são nesses dois lugares, individuais e coletivos. E às vezes estruturais. Então a gente está falando de diferentes tipos de violência que juntos, esses tipos, formam um complexo fenômeno da violência. E quando a gente fala disso, é fundamental a gente ir se colocando à disposição para ir mais fundo, numa reflexão mesmo, que vai tirando as obviedades do lugar. Então, quando a gente fala
de convivência, a gente também pode falar de coexistência. E é importante destacar que a gente está falando sempre de ou seja, a experiência da vida nos coloca junto. Tem um momento da nossa individualidade, da nossa solitude, da nossa singularidade que é fundamental. Respeitar esses aspectos num sistema de convivência tem seu lugar, tem sua força e, mais do que isso, é um direito humano. No entanto, nesse movimento que é estar na vida com outras pessoas, a gente acaba construindo a experiência coletiva dessa existência. Então, quando a gente pensa num sistema, eu posso pensar num sistema onde eu não levo em consideração essas características, ou eu posso pensar nessa coexistência pautada numa existência plural que fala de diversidade e de humanidade compartilhada. Porque quando a gente fala do humano, e é interessante, há muito tempo eu penso sobre isso. Se a gente observa, quando a gente fala de uma pessoa que não é tão legal pra gente, ou cometeu algum ato que nos impacta, a gente costuma dizer, nossa, aquela pessoa é tão desumana. E quando a gente quer se referir a uma pessoa que na nossa relação nos faz bem, é agradável, tem esse vínculo de afeto positivo, a gente fala, nossa, como essa pessoa é humana. Interessante porque se a gente pensar a condição humana, e para nós isso é valioso, pessoas que estão mergulhando na pesquisa sobre convivência, seres humanos, justamente, eles têm, e elas, né, as pessoas, têm aspectos muito potentes, ou seja, aqueles que nos trazem o melhor de nós, mas a gente tem aspectos muito desafiadores. Aquilo que não é tão bacana. Isso nos compõe como seres humanos. A nossa fragilidade faz parte. Então, quando eu digo de uma humanidade compartilhada, eu estou dizendo sobre esse lugar da nossa vulnerabilidade. E para a gente pensar essa coexistência, a gente precisa pensar esses aspectos como parte de nós mesmos e nós mesmas. E avançando um pouco mais, pensar então, pessoas, relações e convivência, é pensar que a gente, em muitos momentos, se reúne para estar junto. A gente se reúne em volta de uma mesa, a gente se reúne numa roda de samba, a gente se reúne para sentar em volta de uma fogueira. Isso é uma imagem ancestral, né, dos povos primitivos. Pensar em roda, para muita gente, é pensar sentar em volta do fogo. E se a gente pensar isso, olha que interessante, sentar em círculo, em roda, é sentar em volta de algo que nos une. Nessa história ancestral, ali no fogo, tinha o calor necessário para que as pessoas não passassem frio. Então, se reunir, pensar essa coexistência, é pensar nosso dia a dia. A gente vive em círculo, a gente senta em roda, muito mais do que a gente pensa e até percebe. Sentar em círculo também pode ser para que a gente possa criar novos vínculos de convivência. E muitas vezes isso se dá na fala e na escuta. Então, eu queria deixar como reflexão para vocês e para mim também. Eu acho que é muito valioso sempre estar atento a isso e atenta. Em que lugares do dia a dia, da sua convivência, você se reúne com pessoas para as mais diferentes experiências? Quando você tem algo que te desconforta
na sua convivência, você se reúne com aquela pessoa ou com as pessoas as quais você está vivendo uma experiência que não está sendo bacana? Quando você chega em casa, quando você encontra seus amores, como é? É possível sentar e criar um ambiente onde falar e escutar é possível? Então, eu queria muito que a gente pudesse, na medida que vai dialogando aqui, pudesse ir trazendo para a consciência como é que é o dia a dia das nossas convivências, que são plurais, que são muitas, que são em diferentes lugares. Porque o objetivo do nosso caminho aqui é pensar os encontros e como é que eles se dão a partir da busca por nos conectarmos. E quando essa conexão não está sendo possível, como é que a gente faz para se reconectar? Ou para criar uma experiência que se movimenta a partir da fala e da escuta, para que a tradução que eu faço de uma situação que me causou injustiça possa ser transformada. Então, pensar a convivência numa lógica do encontro é a gente decidir olhar tanto para os aspectos do dia a dia, que quando eu estou em círculo, em roda ou com as pessoas, eu estou interagindo, é muito legal. E como eu faço para resgatar essa nossa competência, nossa inteligência de viver coletivamente, construindo relações saudáveis? Deixo algumas dessas perguntas e lembro que a ideia é sistematizar suas percepções. Tem um lugar para mim dessa pesquisa sobre a convivência, que é nós nos autorizarmos a sermos autores e autoras das nossas ideias, da gente construir saberes, da gente reconhecer que a vida nos traz muitos aprendizados.